CNT Play conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o papel que cumpre o Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje o secretário de Habitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, deputado Bruno Dauaire. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ricardo. Um prazer poder estar aqui mais uma vez, podendo bater esse papo gostoso, esse papo que é importante para a população do Estado do Rio de Janeiro, que acompanha a política e o governo Cláudio Castro, que tem feito um papel fundamental no crescimento do Estado. É um prazer recebê-lo aqui, agora à frente dessa pasta tão importante, tão estruturante para o Rio de Janeiro, que é a pasta da habitação. Eu vou começar a nossa conversa quero falar de política e tal, mas quero começar com habitação, começar com um tema mais técnico, com uma entrevista mais temática. Qual é o déficit habitacional que o Rio de Janeiro, que o Estado do Rio de Janeiro tem hoje? Me parece que ao longo do tempo, desde a extinção do BNH, há mais de 20 anos, não há uma política de habitação consistente no Estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro lançou o Pacto RJ com números ousados, 10 mil unidades habitacionais por ano, em 5 anos, 50 mil. Quer dizer, se cumprir isso, ainda assim, me parece que não atende integralmente ao déficit atual existente no Estado do Rio de Janeiro. De modo que, por mais que seja ambicioso o projeto de avanço nessa área, nesse terreno, o déficit me parece muito grande. Eu queria que você me falasse um pouco sobre qual é o déficit e como você, à frente da pasta, vai enfrentar essa questão. Primeiro, destacar, Ricardo, a importância hoje da política habitacional dentro do governo Cláudio Castro. Sim. A política habitacional dentro do governo Cláudio Castro ganha um novo protagonismo depois da sua reeleição, uma vez que a política habitacional ela estava inserida dentro da companhia, na SEAB, e também numa subsecretaria, e o Cláudio Castro tendo a noção e a importância de ter uma política habitacional efetiva faz com que essa subsecretaria vire uma secretaria. Isso nos dá mais autonomia, mais força, para que a gente possa combater esse déficit que pela Fundação João Pinheiro chega a mais de 500 mil. 500 mil, olha que número expressivo, olha que situação social dramática que a população do Rio, do Brasil de modo geral, mas do Rio de Janeiro especificamente, vive com um déficit de 500 mil habitações. É um número muito expressivo, enfim, o que mostra que a questão deve ser enfrentada e que justifica, inclusive, a criação, mais do que justifica, a criação da pasta. Né? Exatamente. E a gente hoje assume essa missão, é uma pasta recém-criada, então a gente está tendo que nos desdobrarmos para tirarmos do papel toda essa política. Já vinha, através da subsecretaria, com projetos importantes, projetos de construção de casa popular, projetos de construção de conjuntos habitacionais, reformas de conjuntos habitacionais. É importante dizer que toda a construção, todo o conjunto habitacional é 100% subsidiado pelo governo do Estado. O governador Cláudio Castro tem se preocupado muito também com a qualidade dessa entrega. Não adianta chegar lá, colocar uma casa de qualquer maneira, sem dar dignidade a esse cidadão que recebe essa moradia. Então, assim, o programa Casa da Gente, o programa Na Régua, são programas estruturantes importantes. Programas importantes. E é bom a gente salientar que o Cláudio Castro determinou que todas essas entregas sejam entregas de qualidade. Por exemplo, hoje a gente tem um parâmetro importante dentro da Secretaria de Habitação de construção de casas de 45 metros quadrados, separadas, dentro das áreas ocupacionais bem azulejadas, arejadas. Então, assim, além da entrega, que ela é muito importante da casa própria, o governador Cláudio Castro tem nos cobrado
que essa entrega seja uma entrega digna e com qualidade. Secretário, é óbvio que o programa se estende a todo o Estado, mas me parece que na capital também tem uma questão muito crítica, que são grandes aglomerados populares, nós temos as grandes concentrações de comunidades, de favelas, quer dizer, e algumas com parte dos moradores em condição de risco. Em comunidades, quando nós temos chuvas, isso sempre acontece, Rocinha e outras regiões. Quer dizer, há um mapeamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, para saber como começar, quais são as primeiras áreas que vão ser beneficiadas com os programas habitacionais, dado que existem situações bem distintas, em que a situação é crítica, o morador não pode continuar mais naquele local, sob pena de sofrer em qualquer situação climática mais adversa, uma situação de risco de vida. Exatamente. Se você hoje olhar o organograma da nova secretaria, a gente conseguiu criar uma subsecretaria que trata exatamente dessa pauta. Sim. Na questão da prevenção, a gente tem problemas com chuvas pelo estado do Rio de Janeiro, desastres, Exato. E a gente conseguiu, junto com o governo Cláudio Castro, com o governador, elaborar esse organograma que pudesse contemplar essa área, que é uma área importante. A gente vê muitas vidas sendo ceifadas, como a gente viu nas chuvas. Então hoje a gente tem uma subsecretaria que vai cuidar exatamente dessa pauta, é uma subsecretaria que tem lá dentro dos projetos especiais também a prevenção de desastres e os riscos relacionados a eles. Então assim, a gente tem toda uma estrutura hoje para poder fazer esse mapeamento, para poder atuar dentro dessa prevenção e ajudar essas pessoas que vivem em área de risco. Porque, como você disse, são milhares de pessoas que hoje vivem em área de risco e precisam ter um trabalho de política pública de prevenção para que elas não possam sofrer como elas vinham sofrendo anteriormente através desses casos de chuva, alagamento, de descida de morro. Então hoje a nossa secretaria tem uma subsecretaria que vai ter esse protagonismo dentro do estado do Rio de Janeiro para a gente elaborar todos esses projetos que evitem todos esses desastres. Agora, do ponto de vista objetivo e prático, como é que está, digamos, a construção, digamos assim, de casas populares? Quer dizer, o governador lançou aquele Pacto RJ com previsão de 10 mil habitações por ano. Eu queria saber o seguinte, o que tem de concreto já sendo realizado em termos de unidades habitacionais e o que o senhor pretende lançar proximamente também na direção da construção de conjuntos populares para atender, de certa forma, e reduzir o déficit habitacional? Para se ter uma ideia, Ricardo, hoje o governo Cláudio Castro, através da SEAB, dessa companhia importante que hoje integra a nossa secretaria, nós temos mais de 2 bi programados para ela com... 2 bilhões? 2 bilhões. Já executados mais de 1,5 bi. Faltando executar por aí aproximadamente de 500 a 700 milhões dentro da SEAB. Isso já aconteceu e vai acontecer durante a nossa gestão. Dentro da subsecretaria também, que virou secretaria, existem mais de 1 bi programados para que a gente possa atuar nisso. Existem aí executados 200 milhões, então a gente tem ainda muita coisa a executar. Muita coisa a executar. A gente tem um passivo grande. Na verdade, a secretaria executa através da SEAB, é isso? Hoje a secretaria pode executar através da SEAB, também como pode executar pela própria secretaria de acordo com a criação dela. Então hoje nós temos 2 mecanismos importantes para poder atuar em conjuntos integrados, que é a importância de ter a companhia integrada, a secretaria, para que a gente possa estabelecer políticas públicas em conjunto, atuando em conjunto e executando o mais possível para a população do estado do Rio de Janeiro. O senhor pretende licitar aí quantas unidades aí na... Olha, a gente pretende cumprir toda a estrutura do programa de governo do governador Cláudio Castro. A gente pretende entregar bastante. A gente está tomando pé da secretaria ainda, mas a gente pretende bater aí esse recorde de entrega de 10 mil casas por ano. De 10 mil casas por ano, para que a gente possa estabelecer uma política pública efetiva, inclusive na execução e na dignidade da qualidade da casa entregue. Então, os primeiros projetos contemplariam que regiões do estado na sua avaliação? O governador Cláudio Castro é um governador que consegue ter uma visão da importância do interior, como também da importância da capital. Para você ter uma ideia, a gente herdou um passivo grande
do PAC. Então hoje já tem sendo executadas conjuntos habitacionais, casas no Jacarezinho, no Alemão, né? O governador Cláudio Castro é muito audacioso e consegue botar essa audácia em prática dentro dessa política pública que ele estabeleceu como prioridade do governo, nos dando total liberdade para atuar em todo o estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente já tem entrega para fazer na cidade de Areal, que é uma luta histórica. Eu ia entrar na questão da Serra, que é outra discussão, porque me parece, toda a informação que chega, é que desde da primeira grande tragédia em Petrópolis, já tem mais de 10 anos, que há um compromisso público do governo do Estado, estou dizendo aí não é do governador, mas é do governo do Rio de Janeiro, da instituição, de construção de casas populares para aqueles moradores, e pouco foi feito até agora, secretário. Exatamente. A gente herdou esse passivo. Quando eu falo que a gente herdou esse passivo, o governador Cláudio Castro herdou esse passivo, porque esse passivo já vem já de algum tempo. Sim. Né? A gente teve os desastres nas serras. Sim. Né? O governador determinou, a gente tem em andamento processos importantes para as construções de conjuntos habitacionais, por exemplo, como no Hermitage, né? Então, assim, a gente vai chegar na Serra com a importância devida, esse passivo já está preparado, já tem parte sendo executada, então, assim, é um momento importante para o governo do Estado restabelecer essa política pública importante, né, de grande importância para a população, focando também nos problemas da Serra, que são problemas que vêm ocorrendo. Também a Subsecretaria de Prevenção de Desastres também vai atuar em conjunto com essa política pública habitacional para que a gente possa... O senhor tem uma noção, quer dizer, da situação da Serra, na verdade, quantas unidades estão ainda em aberto para serem construídas e tal? Qual é a demanda que existe? Porque a questão da Serra é uma questão bem específica. Houve uma grande tragédia e naquele momento houve uma promessa de colocação das pessoas em unidades habitacionais que seriam construídas e durante um período teria o aluguel social e depois então elas seriam realocadas para, enfim, em futuros conjuntos habitacionais. Começou-se a fazer alguma coisa, mas me parece que pouco foi feito. Eu queria saber o que tem exatamente de desafio da Serra. A Serra tem que construir 4.000 unidades. A Serra são 5.000. Construímos até agora 1.000. O senhor tem uma noção de qual é a situação na Serra? Para se ter uma ideia, só para Teresópolis, pelo que a gente tem apurado, são mais de 150 milhões de reais para serem investidos na questão habitacional. Hoje a gente tem um dado importante que são 8.300 pessoas aproximadamente que usam aluguel social no estado do Rio de Janeiro. Quantas pessoas? 8.300 pessoas, aproximadamente. Que foram desalojadas, que perderam as suas casas e pessoas em vulnerabilidade social também. Vulnerabilidade social também. Exatamente. E que vivem do aluguel social. Que vivem do aluguel social. Essa é uma prioridade dentro da Secretaria, tratar esses usuários do aluguel social dentro da nossa política pública, que é dar a entrega da casa para essas pessoas, para que a gente possa estar dando cobertura a outros cidadãos. As casas vão, na verdade, contemplar inicialmente esse grupo que está no aluguel social, é isso? A prioridade é dar essa priorização a esse grupo de 8.300 pessoas aproximadamente, para que eles possam sair do aluguel social e ter sua casa própria. A gente tem estudado... E esse aluguel social está distribuído por todo o estado, ou está concentrado em mais alguma região, mais serra, enfim, qual é a radiografia? Não, a radiografia ele tá espalhado por todo o estado do Rio de Janeiro, é óbvio que é onde a gente tem uma densidade demográfica populacional maior, ele se concentra com mais complexidade. Mas hoje ele está espalhado em todo o estado do Rio de Janeiro, por isso que eu digo que o governador Cláudio Castro ele nos deu autonomia para atuar em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós que somos do interior do estado, e o Cláudio, ele morou muito tempo em Cambuci, né? Então ele tem uma visão interiorana importante de crescimento do interior do estado. Sim. Então ele tem nos dado autonomia para atuar em todo o estado do Rio de Janeiro. Sim. Hoje eu tenho recebido prefeitos do interior, hoje mesmo recebi o prefeito de Miracema, já recebi o prefeito de Campos, já recebi a prefeita de Cardoso Moreira, justamente para a gente estabelecer um programa de entrega com prazo, para que eles possam ter a segurança de ofertar à população essa política pública tão importante hoje para o cidadão fluminense. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o secretário Bruno Dauaire, secretário de Habitação do Governo do Rio de Janeiro.
A Prefeitura do Rio está trabalhando para melhorar a nossa cidade. Já inauguramos o Super Centro Carioca de Saúde e ampliamos as equipes médicas nas clínicas da família. Sabe quem ganha com isso? Você. Estamos renovando a frota do BRT. A Transolímpica já está reformada. A Transoeste e a Transcarioca vão na mesma direção. E a educação voltou a ser prioridade. Iniciamos o projeto Bairro Maravilha. O projeto Luz Maravilha está no poste, está no túnel, está na cidade. E o programa Asfalto Liso está na pista. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando para sua vida. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário de Habitação do Governo do Rio de Janeiro, o deputado Bruno Dauaire. Bruno, tem alguns projetos importantes que já existiam, mas que continuam na sua pasta, existiam na subsecretaria, que é o Casa da Gente e o Na Régua, que são projetos que eram desenvolvidos pelo secretário de Infraestrutura, Max, que agora está na órbita de competência da sua pasta. Eu queria falar um pouco sobre esses projetos. Há quantas anda o Casa da Gente? Que tipo de atuação já foi concretizada? Quais são os próximos passos do Casa da Gente e do projeto Na Régua? Ricardo, é importante a gente destacar que hoje a gente está fazendo uma reestruturação dentro desses programas. Foram programas muito bem elaborados, é bom que a gente faça justiça com todos aqueles que elaboraram esse programa, realizaram esse programa, porque foi um programa... Quem olha a metodologia do programa, quem estuda o programa, vê que ele foi muito bem elaborado. Sim, sim. Nós temos aí grandes quadros que deram um novo dinamismo dentro da Secretaria de Infraestrutura. Eu faço questão de citar até o ex-subsecretário Alan Borges, o próprio secretário Max Lemos, que tiveram um papel importante nessa construção. Sim. Eu não sou daqueles que escondem os méritos, né, das outras pessoas, né? A importância que a gente vai dar continuidade a esses programas, mas eles precisam passar por uma reestruturação, né? A gente está remodulando os programas. Como é que funciona o Casa da Gente? Como é que é? Bom, o Casa da Gente ele é específico para a construção de casas populares, né? Existe aí, como eu disse, um parâmetro importante estabelecido pelo governador Cláudio Castro, que são casas que precisam respeitar os 45 metros quadrados, com as divisões necessárias para dar dignidade junto a essa população que recebe esse grande benefício, né? É importante dizer, repetir que todos essas entregas de casas populares são 100% subsidiadas pelo governo do Estado, né? Existe lá, dentro do programa da União, da Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, que dá 90% subsídio, 10% o cidadão paga. A gente pode até dizer que hoje existe aqui no Rio de Janeiro a faixa 0, que é 100% subsidiada pelo governo do Estado. Sim. Casa da Gente hoje tem muitas casas para serem executadas, os processos internos em licitação. Então, assim, muito em breve a gente vai ter muita entrega para a população do Estado do Rio de Janeiro. O Na Régua já é Na Régua é um programa super interessante, muito bem elaborado, programa de excelência,
que cuida do interior da casa das pessoas, que faz um estudo específico sobre as necessidades. É uma reforma que deixa a casa mais digna. Exatamente. E aí há todo um contexto social envolvido também. Sim, sim. Um levantamento de vulnerabilidade social, preenchimento dos requisitos para que eles possam receber esse tipo de benefício. São programas de grande importância que a gente pretende realmente dar continuidade, mas precisam ser reestruturados dentro da secretaria, né, achando uma nova normativa, mas a sua metodologia, o seu escopo, a gente pretende preservar, porque são programas de excelência muito bem elaborados. Agora, em relação a uma outra questão, é a questão da reforma dos conjuntos habitacionais. A capital do Rio de Janeiro, principalmente, tem grandes conjuntos habitacionais populares que foram construídos pelo poder público, mas os moradores, obviamente, pela faixa de renda que estão situados, eles não têm condição de reformar essas unidades. E estão bastante depauperadas, estão, enfim, degradadas. Quer dizer, eu sei que o governo do Estado, durante a campanha, inclusive, o governador Cláudio Castro esteve vários conjuntos habitacionais, dando a ordem de início da reforma desses conjuntos. Eu queria saber se já começaram essas reformas e quais são os próximos conjuntos que serão reformados, como é que a sua pasta encara esse desafio de dar dignidade a esses grandes conjuntos que tem na Zona Oeste, Zona Norte do Rio de Janeiro e que estão sucateados. Eu compreendo que a gente precisa avaliar os conjuntos habitacionais sobre dois aspectos. Sim. Primeiro é esse aspecto muito bem dito pelo senhor, que diz que a gente precisa reformar os conjuntos habitacionais, adequá-los a dentro da nova estrutura de engenharia, de arquitetura, de acessibilidade. Isso, como eu disse aqui no início da entrevista, de mais de 2 bilhões dentro da Companhia Estadual de Habitação, que é a SEAB, mais de 1 bilhão e 500 já foram executados nesse sentido. Por isso que o governador Cláudio Castro participou de ordens de início de conjuntos habitacionais espalhados por todo o Rio de Janeiro. Fora isso, existe um aspecto da titularidade também tem isso, desses conjuntos habitacionais. Isso é uma política que a gente precisa estabelecer dentro da secretaria. E entregar, de fato, o título de propriedade para esses moradores dos conjuntos habitacionais, o que dá mais responsabilidade na hora de cuidar dos conjuntos habitacionais. É importante dizer que as pessoas tentam, mas muitas vezes por causa da renda, por causa do dia a dia de trabalho, acabam não tendo condição de cuidar desses conjuntos habitacionais e já tem anos. Por exemplo, eu dou o exemplo do conjunto habitacional da cidade de Campos dos Goitacazes, o conjunto Guadalajara. O conjunto Guadalajara não recebia uma reforma estruturante desde a época do governo da Rosinha Garotinho. E hoje a gente está conseguindo dar seguimento a essa reforma desse conjunto habitacional. Sim. Então, como a gente sabe que há uma intenção do governador Cláudio Castro em dar dignidade a esses moradores dos conjuntos habitacionais, existem muitos conjuntos que hoje estão para ser executados dentro do escopo da reforma desses conjuntos habitacionais. Então, assim, a gente espera muito em breve estar visitando esses conjuntos habitacionais para a gente fazer essas reformas, que são reformas importantes, e a gente compreende que existe essa necessidade. Secretário, outra questão que está muito próxima da questão da habitacional popular é a questão da segurança pública. Por quê? Alguns conjuntos habitacionais que são construídos são sorteados e depois há uma ação das milícias que expulsam os moradores e ocupam esses imóveis e passam a cobrar aluguel, taxas dentro dessas comunidades. Como é que a Secretaria vai enfrentar isso? Porque há inúmeros casos de atuação de grupos milicianos expulsando moradores de conjuntos habitacionais, se assenhorando dessas propriedades e depois cobrando taxas, depois e até mesmo aluguéis, para que outras pessoas possam vir a ocupar essas casas. Isso é um problema crônico no estado do Rio de Janeiro, a atuação das milícias dentro dos conjuntos habitacionais. Pois é. Então, eu considero que a nossa pasta, ela, além de fazer todas essas entregas, ela tem um conteúdo social que precisa estar integrado com outras secretarias, como a Secretaria da Polícia Militar e a Secretaria da Polícia Civil. Não há como realizar a construção de conjuntos habitacionais sem essa integração, para que a gente possa compreender o território e atuar nele. E eu vou mais além.
Ricardo, eu digo que hoje a gente tem um problema no estado do Rio de Janeiro muito grave em relação aos servidores públicos, agentes de segurança pública. Muitos desses servidores, eles moram em áreas conflagradas, sejam com a atuação da milícia ou do tráfico. Sim. E a secretaria, eu venho, estou no terceiro mandato na Alerj, atuando justamente dentro dessas pautas, eu quero poder levar esse programa habitacional para a segurança pública, para retirar esses agentes de segurança pública dentro das áreas conflagradas. A metodologia a gente tem estudado bastante durante esse período de transição para ver serão construídos alguns conjuntos só para as forças policiais, é isso? A metodologia a gente tem estudado, para ver a melhor maneira de garantir segurança a esses policiais, a esses bombeiros. Recentemente um bombeiro foi queimado dentro do carro. Exato. Um bombeiro que é até conhecido meu, e por morar em área conflagrada, por ter a desconfiança do tráfico ou da milícia, esses agentes de segurança muitas das vezes sofrem ameaças, muitas das vezes são mortos. Então a gente precisa estudar uma metodologia para tirar esses agentes de segurança, seja através de um fundo garantidor, seja através de uma parceria público-privada. Isso a gente precisa estudar o método que a gente vai atuar. Então, assim, é um dos nossos objetivos dentro da nossa estada da Secretaria de Habitação, é cuidar desses servidores públicos que cuidam, muitas das vezes, da vida dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. E existe, quer dizer, já alguma, digamos, projeto mais acabado, elaborado, nesse sentido, para começar, ou é uma coisa muito preliminar de estudo ainda? Quer dizer, eu digo da integração da política habitacional com as forças de segurança. Quer dizer, já foram feitas algumas reuniões, já foram discutidos, quer dizer, os encaminhamentos que devem ser dados para que isso ganhe realmente forma? A gente está no período de transição da Secretaria. Eu pretendo, na semana que vem, inclusive, tentar uma reunião com o secretário da Polícia Civil e com o secretário da Polícia Militar, para abrir a planilha para que ele possa olhar os conjuntos habitacionais que estão em fase final de processo interno, para que eles possam estar nos ajudando nessa conciliação entre a segurança pública, a habitação e o lado social. Então, assim, é muito importante que a gente conte com essa integração. O governo Cláudio Castro tem esse perfil de integrar as secretarias para que possam atuar em conjunto. Então, a gente pretende, na semana que vem, ou no mais tardar, nos próximos 10 dias, reunir com os secretários para que a gente possa traçar meta, traçar... Em relação, por exemplo, também à Baixada Fluminense, porque a Baixada Fluminense é uma região que responde por boa parte do déficit habitacional. É uma região socialmente também frágil, portanto precisa, óbvio que tem regiões que não, mas de modo geral a Baixada é uma área que, enfim, que prevalece uma situação de carência, então eu queria saber como é que será o enfrentamento na Baixada também, que é uma região importante. Não há como tirar do escopo dos programas a Baixada, o Rio de Janeiro, e a região metropolitana, porque a gente tem uma grande concentração populacional, temos problemas graves de segurança pública, mas a gente precisa traçar uma meta, traçar um programa para que a gente possa, dentro da Baixada Fluminense também, atuar com essa integração da Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Habitação e também Secretaria de Desenvolvimento Social. Vai ser muito importante que a gente integre essas políticas públicas para que a gente possa mitigar os problemas sociais e, aliado a isso, também os problemas relacionados à segurança pública. Então, a gente pretende fazer, sim, um cordão dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, de isolamento dessa grave, podemos dizer assim, atuação das milícias e do tráfico dentro desses conjuntos habitacionais. Eu sei que o senhor trata, e falamos propositalmente até agora, de questões mais da região metropolitana, mas eu queria falar um pouco do interior. O senhor de Campos, portanto, enfim, representa uma região importante do Estado, uma cidade importante, enfim. Qual é, digamos, a política da sua pasta para o interior? Tem, enfim, já alguns objetivos a serem definidos? Exatamente. Hoje a gente estava discutindo justamente numa reunião a probabilidade de termos um escritório avançado da Secretaria de Habitação em algumas regiões que são regiões estratégicas. Região dos Lagos, que pode ser atendida ali os municípios como Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo,
né, outros municípios que compõem a região dos lagos, um escritório avançado no interior, para que possa cobrir o norte, né, e também cobrir o noroeste, porque... Outro também no sul, né, na região... Exato, na região Volta sul, Redonda, na região serrana. Então hoje a gente precisa, de fato, interiorizar essas políticas públicas. A gente tem, né, um deslocamento para uma análise técnica. Muitas das vezes os técnicos precisam sair daqui, perdem um dia de produtividade aqui. Então é importante que a gente discuta a interiorização dessas políticas públicas e a gente pretende sim criar escritórios avançados de habitação para que a gente possa ter equipes preparadas para fazer toda a análise técnica, porque não basta apenas a gente querer construir, é preciso de uma parceria com o município, é preciso que haja o terreno, é preciso que o terreno respeite os requisitos para que a gente possa construir as casas populares ou os conjuntos habitacionais, né? Então a gente pretende sim interiorizar essa política pública através dos escritórios avançados para que os prefeitos possam se sentir respaldados dentro da nova política habitacional do governo Cláudio Castro. Ok, eu vou fazer um intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o secretário de Habitação, Bruno Dauaire. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. O que é que tem asas, pico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Dauaire. Bruno, a mudança de governo federal traz a expectativa de que será retomado o projeto Minha Casa Minha Vida, do presidente Lula em seus governos anteriores. Era um projeto também audacioso, era um projeto ousado. Portanto, você pode ser, digamos, beneficiado, entre aspas, digamos, por uma interação de forças entre o governo do Rio, atuava até então de maneira isolada nesses projetos, com o governo federal, que já deu sinais nos seus primeiros dias de governo, de administração, de que vai retomar esse projeto. O presidente Lula já falou que o combate à pobreza e também a questão habitacional, a fome e a questão habitacional são prioridades do seu governo. Então é de se supor que haverá um esforço do governo federal que aí, no caso, pode potencializar, digamos, esse desejo do governador Cláudio Castro e também do senhor de acelerar e avançar nessa direção de atendimento ao déficit habitacional do Rio de Janeiro. Como é que o senhor está administrando e que tipo de visão o senhor tem a respeito dessa esperança, que é mais do que esperança, é uma expectativa real? Eu tenho uma perspectiva muito positiva em relação a isso. Meu coração se alegra por inteiro, de maneira integral. Eu fui secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei 6 meses na secretaria, conseguimos entregar 2 restaurantes populares, um na cidade de Duque de Caxias, outro na cidade de Campos. Né? Conseguimos descentralizar a verba para o restaurante popular de Belfor Roxo. Aí eu escuto o novo presidente dizer que uma das suas prioridades é o combate à fome. Né? A gente reeditou o Café do Trabalhador quando foi secretário. Sim. Né? Espalhamos o café por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, metade do meu coração fica muito feliz. E agora, ocupando a pasta da Secretaria de Habitação, ele se alegra por inteiro,
por entender da importância, do protagonismo dessa política pública que precisa ter um olhar especial, a gente espera e tem uma perspectiva muito positiva com o novo governo no que tange a habitação. A gente prefere aguardar, mas muito ansioso. O senhor pretende já ter, ou programar, ou ter contatos com os responsáveis pelos projetos do governo federal para poder haver uma maior interação entre os dois entes federados? A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o presidente André Ciliano para que a gente pudesse trocar uma ideia sobre essa política habitacional. É muito importante que o Estado do Rio de Janeiro seja um Estado que tenha prioridade dentro do novo governo no que tange essa política habitacional. Sim. E eu tenho certeza que, independente das questões políticas e ideológicas que cercam todo o contexto político, eu tenho certeza que o novo governo também vai olhar para o Estado do Rio de Janeiro, e eu espero que a habitação seja contemplada com toda essa garra e vontade do novo governo em poder entregar à população uma moradia com dignidade. Bruno, vamos falar um pouco de política. Como é que você viu, digamos, a vitória do Cláudio Castro de maneira tão acachapante? Porque todo mundo já achava, por conta das pesquisas, né, que ele ganharia a eleição, dado o avanço dele nas pesquisas. Mas ninguém imaginava que fosse no primeiro turno, com 56% dos votos. Quer dizer, como é que você viu esse episódio? Que tipo de leitura política você faz da vitória do Cláudio Castro? Olha, o governo Cláudio Castro foi um governo que investiu por todo o Estado do Rio de Janeiro. O governador não priorizou áreas que tenham um quantitativo eleitoral grande. Ele fez intervenções importantes em cidades grandes, mas também olhou para o interior do Estado. E esse olhar amplo que o governador teve ao longo desses 2 anos que ele assumiu o governo, dentro da sua habilidade, dentro do seu jeito simples de tocar uma máquina importante, que é a máquina do governo do Estado, ele conquistou não só os prefeitos da maioria das cidades do Estado do Rio de Janeiro, ele também ganhou a confiança da população, porque a população que passava por uma estrada cheia de buraco viu o asfalto chegando. A população que não tinha nenhum tipo de investimentos nas suas cidades há anos viu o investimento chegar. A geração de emprego, o governador conseguiu, através de todo esse mecanismo de investimentos dentro do Estado do Rio de Janeiro, voltar a gerar emprego. Então, o governador Cláudio Castro, ele conseguiu ganhar a confiança da população através do seu trabalho. Sim. A gente falava aqui há poucos minutos sobre o incansável empenho do governador em cuidar do Estado do Rio de Janeiro como inteiro. E o governador, ele é uma pessoa que vem galgando dentro das escadas, andar por andar, já frequentou todos os tapetes de poderes, como assessor, como vereador, como vice-governador e agora como governador. Então ele tem uma habilidade que a gente admira, é uma pessoa de trato simples, que isso ajuda a ter um perfil mais conciliador, um perfil mais de aproximação, diferente dos outros governos que tinham um afastamento em relação à classe política e aos prefeitos de todo o Estado do Rio de Janeiro. Então o governador Cláudio Castro ele conseguiu encurtar a distância entre cidades que estão a 300 quilômetros de distância com o Palácio Guanabara através de seu jeito simples e competente de tocar a máquina. A situação política, o senhor é de Campos dos Goytacazes. Era uma cidade que se notabilizava durante algum tempo por ter uma situação efervescente na política a partir do confronto dos grupos políticos da cidade. Um grupo da família Garotinho versus o grupo da família do deputado Bacelar. Isso parece que foi superado, eu acho que em favor da política do Rio e em favor da população de Campos dos Goytacazes, em favor da população do Norte Fluminense, há um clima absolutamente de harmonia prevalecendo na política de Campos. Eu queria saber se eu estou correto, se a minha impressão é correta ou se eu estou equivocado. Mas o que eu sinto, a partir do que tenho visto nos últimos dias, é que prevaleceu o bom senso e a harmonia, é isso? Se tem alguém que torceu e lutou muito para que esse momento chegasse, está sentado aqui à sua frente.
Sempre torci muito para que as forças políticas da cidade pudessem se entender pelo bem da cidade. A gente sabe que teve um momento de muito embate. Isso. São duas figuras hoje dentro da política do Estado do Rio de Janeiro protagonistas. De um lado a gente tem o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, que é um amigo, um irmão que eu tenho não só na vida política, mas também na minha vida pessoal. Sim. É um jovem de muita habilidade que tem feito uma gestão na cidade de Campos de se admirar. E está com aprovação muito alta. Aprovação muito alta, levando investimentos, conseguiu equilibrar as contas, tem feito muito pelos servidores da cidade. Hoje Campos vive um novo momento. Quem foi a Campos há 4 anos atrás e vai a Campos hoje consegue perceber nitidamente a mudança da cidade. Do outro lado, o Rodrigo Bacelar, um político que eu conheço também há muitos e muitos anos, antes mesmo de assumir essas missões importantes que ele assumiu. Eu lembro do Rodrigo Bacelar, eu indo de mochila para a faculdade, porque eu fiz faculdade na Cândido Mendes Centro, e ele indo trabalhar no escritório de advocacia. Então, assim, eu conheço o Bacelar há muitos anos. Bacelar também é um político muito habilidoso, é um político que também vem sendo protagonista dentro do Estado do Rio de Janeiro. É uma pessoa que eu tenho uma relação muito boa também, mesmo nos momentos de tempestade. A gente sempre manteve o respeito. Eu tenho um respeito muito grande pelo Rodrigo Bacelar. E graças a Deus, hoje a cidade de Campos vive um momento de paz política, de conciliação, de conversa. Não que não haja oposição, não evidente, que... cada um tem a sua posição, mas dentro de um clima, digamos, de respeito, né? Talvez o governador Cláudio Castro tenha vivido na cidade de Campos a situação mais atípica do Estado do Rio de Janeiro. Duas lideranças, como eu disse, importantes dentro do contexto político, que acabaram pela sua habilidade de tocar desse tom conciliador, apoiando o governador Cláudio Castro. Então, de um lado estava o Vladimir Garotinho apoiando, do outro lado o Rodrigo Bacelar. Portanto, o resultado, se você olhar na cidade de Campos, é um resultado muito expressivo. Muito expressivo. E graças a Deus essas forças políticas se entenderam, e hoje Campos vive um momento de paz, até porque o governo do Estado tem investido muito na cidade de Campos. Quais são os investimentos mais importantes em Campos? Hoje a gente tinha um problema crônico dentro do Hospital HGG, o Hospital Geral de Guarulhos. O governador Cláudio Castro, inclusive, fez uma visita conosco lá, se comprometeu a realizar uma reforma, e quem passa hoje no HGG percebe que ele está melhor que muito hospital particular. É um novo hospital. É um novo hospital. Fora os investimentos de mais de 90 ruas dentro da cidade de Campos, na área central, com asfalto. A gente tem muitos investimentos chegando na cidade de Campos que vão mudar esse paradigma de falta de investimento que o interior viveu por muitos anos. A cidade de Campos hoje é uma cidade que tem lá a Faetec atuando, tem lá o restaurante popular, tem o Café do Trabalhador, que a gente conseguiu levar durante a nossa gestão, deixamos tudo organizado. Então Campos hoje é uma cidade que ela tem uma importância estratégica. Eu não digo só Campos, a gente tem ali o município de São João da Barra também, que é um município que eu tenho um carinho muito grande, é um município que é o meu domicílio eleitoral. Inclusive o senhor, em vários momentos, deu a entender, pelo menos para as pessoas, que seria candidato a prefeito de São João da Barra. Esse sonho ainda não morreu dentro do meu coração. Não morreu ainda, né? Ainda não morreu dentro do meu coração. Na última eleição ao municipal, todos esperavam que o senhor se candidatasse, mas o senhor recuou, não se candidatou. Eu tenho esse sonho dentro do meu coração de um dia governar a cidade de São João da Barra. É a cidade que foi a escola política da minha família. Meu avô foi 7 vezes deputado estadual, foi prefeito, foi secretário de Estado. O seu avô? Alberto Dauaire. Alberto Dauaire, que era um nome lendário da política fluminense. Pois é. Foi prefeito, foi presidente da Câmara. Deputado estadual foi aqui, deputado estadual por 28 anos na Assembleia. Meu pai foi prefeito da... Quando eu entrei no Globo, em 1986, fui cobrir a Leste, teu avô era deputado. Meu avô chegou a ser secretário de viação na época, do governo Brizola. Que congregava transporte, infraestrutura e obra. Nessa época, eu, como repórter do Globo, ia lá e aí entrevistava o seu avô. Me lembro que entrevistei ele 3 ou 4 vezes, começando na profissão lá no jornal. Então, assim, hoje São João da Barra é uma cidade que é também estratégica dentro do crescimento e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem lá o Porto do Açu, a gente tem um problema logístico
que inclusive já está sendo resolvido através dos programas da União Federal, que precisam levar a questão da ferrovia, a questão de logística ali do entorno. O governador Cláudio Castro, ele teve um papel importante, porque tinha lá um projeto de uma ponte que estava interrompido, a ponte que liga São João da Barra a São Francisco de Essa história é uma história antiga, essa ponte interrompida. Essa ponte já foi inaugurada. Isso virou quase que um tema folclórico. Uma ponte que foi iniciada e não foi concluída e que, enfim, virou chacota. Em toda época de eleição tinha sempre um político lá para poder fazer a ordem de início, a inauguração, né? Mas a ponte que liga São João da Barra a São Francisco de Itababuana. Mas a verdade precisa ser dita. O governador Cláudio Castro foi lá, prometeu e cumpriu. Hoje as obras da ponte estão seguindo. Sim. Existe um projeto também do entorno da ponte, porque essa ponte ficou como uma lenda mesmo, um folclore dentro da política do Estado do Rio de Janeiro, porque fizeram o projeto da ponte, mas não fizeram o projeto de acesso à ponte. Exatamente. Existia a ponte que ligava nada a lugar nenhum, né? O projeto da ponte tinha, mas o projeto do acesso à ponte não tinha. Então, assim, o governador Cláudio Castro cuidou disso. A ponte que todo mundo desconfiava, porque sempre foi palco para político ir ali, tirar foto, dizer que vai iniciar. Nas épocas eleitorais, o governador, um ano antes, foi lá, disse o prazo, disse que ia fazer, e graças a Deus a obra da ponte está andando, e a gente está em cima lá para poder um dia comemorar, enfim, a inauguração dessa ponte. Mas o senhor não falou aí, o senhor disse que sonha em governar São João da Barra. Vai ser candidato, então, daqui a 2 anos. Olha, eu tenho a missão hoje dentro da Secretaria de Habitação. É uma missão árdua, é uma secretaria nova que a gente está tirando do papel. Sim. Estou concentrado aqui, Ricardo. Seu pai também foi prefeito lá. Meu pai foi prefeito lá. Estou concentrado aqui para cuidar da política habitacional do governo Cláudio Castro. Se o governador achar que tem que ter um braço em São João da Barra, ele sabe a quem procurar. Hoje eu estou aqui focado na política habitacional. Agora me fala um pouco, já que o senhor é de São João da Barra, sobre o Porto do Açu. Quer dizer, esse projeto, que tipo, embora não seja da sua pasta, mas o senhor é deputado estadual, quer dizer, a quantas anda e que tipo de, digamos, quais seriam os próximos passos do Porto do Açu? Bom, falar em São João da Barra, eu não posso dizer que, não posso deixar de falar que a gente tem um projeto para a construção de mais de 250 casas populares no município de São João da Barra. O município de São João da Barra tem um problema histórico, que é o avanço do mar de Atafona. Eu tenho, inclusive, dentro do mandato, discutido soluções para que a gente possa resolver esse problema. Então, a população de São João da Barra, que está nos vendo nesse momento, sabe que muito em breve a gente vai estar aí anunciando essa construção dessas casas populares que estão dentro da nossa secretaria para que a gente possa entregar a esse povo. Tratando do Porto do Açu, o Porto do Açu hoje é um ponto estratégico de desenvolvimento. Existe um problema, um gargalo da logística. Na verdade, antigamente São João da Barra, há 20, 30 anos atrás, as pessoas conheciam São João da Barra porque era a terra do conhaque de Alcatrão e São João da Barra. Agora se conhece São João da Barra por conta do Porto do Açu, que se tornou uma referência de infraestrutura econômica do Brasil e do Rio de Janeiro, obviamente. Hoje nós temos operações importantes de exportação dentro do Porto do Açu. Nós temos uma, eles chamam de ship-to-ship, que é dentro da questão lá do alto mar, dos navios. A gente tem exportando, tem a previsão de exportar soja, já tem gente já fazendo isso. Então, assim, hoje o Porto do Açu virou um complexo importante de atuação dentro da economia do Estado do Rio de Janeiro, gerando emprego, levando investimentos. São empresas importantes que estão instaladas dentro do Porto do Açu. E o que a gente tem escutado hoje, o Cláudio Castro também acertou na criação da Secretaria de Óleo e Gás, Sim. Que tem tudo a ver também com a nossa região, para que a gente possa ter esse protagonismo e uma atenção mais específica do governo em relação a esse tema. Eu vou voltar daqui a pouco com o último bloco, hoje entrevistando aqui o secretário de Habitação, o deputado Bruno Dauaire.
A Prefeitura do Rio está trabalhando para melhorar a nossa cidade. Já inauguramos o Super Centro Carioca de Saúde e ampliamos as equipes médicas nas clínicas da família. E sabe quem ganha com isso? Você. Estamos renovando a frota do BRT. A Transolímpica já está reformada. A Transoeste e a Transcarioca vão na mesma direção. E a educação voltou a ser prioridade. Iniciamos o projeto Bairro Maravilha. O projeto Luz Maravilha está no poste, está no túnel, está na cidade. E o programa Asfalto Liso está na pista. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando para sua vida. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Bruno Dauaide, secretário de Habitação do governo do Rio de Janeiro. Deputado Bruno Dauaide, dentro desse clima de pacificação, é dado como certo o fato de que o deputado Rodrigo Bacelar vai conseguir ser eleito o sucessor de André Siciliano, portanto, o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O senhor, como deputado, que tipo de impressão tem, que tipo de avaliação faz da perspectiva de Bacelar se tornar presidente da Leste? Bom, como eu disse, o deputado Rodrigo Bacelar, hoje secretário de governo, tem todas as condições técnicas e políticas de assumir a presidência da Leste. Pode antecipar o voto aqui, mas hoje o Rodrigo é um quadro importante para o estado do Rio de Janeiro. Eu não vejo outro candidato que possa disputar eu acho que não haverá nenhuma outra chapa. Acho que haverá chapa única, né, ou não? Eu acredito que sim. Pelo que eu tenho observado, eu que vou fazer questão de me licenciar da secretaria para poder votar nessa eleição, né, não tenho visto nenhum movimento de outro candidato. O Rodrigo Bacelar, como eu disse, é um quadro muito importante hoje de respaldo, independência e harmonia entre os poderes dentro da Assembleia Legislativa. Então não vejo nada que possa impedir o Rodrigo Bacelar para ser presidente da LERJ. O Rodrigo Bacelar tem tudo hoje, pelo que a gente conversa com os deputados, nas próprias reuniões, ele já tem mais do que 36 votos, então, portanto tem maioria para se sagrar presidente. Eu acredito que o Rodrigo Bacelar hoje passa dos 40 votos. Essa é a sua avaliação, que ele tem mais de 40 votos? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Rodrigo Bacelar hoje passa dos 40 votos de maneira tranquila para assumir a presidência da LERJ. Vai ser um ganho para o interior, né? Sim. É a primeira vez que o Campos vai ter um presidente da LERJ? Primeira vez que o Campos tem um presidente da LERJ. Então a gente fortalece ainda mais a bancada do interior, que busca investimentos para o interior do estado, né? É verdade. E dentro desse clima, como é que você vê a perspectiva de reeleição do teu amigo prefeito Vladimir em Campos? Vladimir tem desempenhado um papel importantíssimo dentro da cidade de Campos, né? Apesar de pouca idade, administrar uma cidade daquela não é fácil. O Vladimir reequilibrou as contas, conseguiu trazer investimentos. Acredito que agora ele vai... Está bem avaliado, né? Acredito que o Vladimir hoje tem mais de 80% de avaliação positiva dentro do seu quadro governo. Vai ser difícil encontrar adversário para ele em Campos. Política é sempre uma caixinha de surpresa, né? Política é muito circunstancial, as eleições. Sim. Mas o que aponta hoje é que o Vladimir... a cidade de Campos tem gostado do governo Vladimir. Vladimir é uma pessoa simples. Vladimir vive na rua. Vladimir esse dia estava pulando no trem elétrico
lá do Farol de Santo Tomé, junto com o povo. Vladimir, como eu disse, é uma pessoa muito simples que faz um governo de excelência. Conseguiu trazer quadros técnicos importantes. Ele apoiou o senhor de maneira, enfim, bastante incisiva, bastante clara. O senhor foi o candidato mais votado da história de Campos, teve quase 50 mil votos em Campos. Foram 47.500 votos na cidade de Campos. Nenhum outro deputado estadual teve essa votação. Não, fomos o deputado mais votado da história. Eu e Vladimir, a gente tem uma relação pessoal e política de muita lealdade, muita fidelidade. Já são 3 eleições que a gente caminha junto. Na minha primeira eleição, o Vladimir foi fundamental para a nossa vitória. Depois ele conseguiu, através da chefia de gabinete, no meu mandato, conseguir desempenhar um papel político importantíssimo. Depois se elegeu deputado federal, numa dobrada comigo. E agora a gente, nesta parceria, conseguiu fazer história na cidade de Campos. Deputado Bruno Dauaire, secretário de Habitação do Governo do Rio de Janeiro, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens para prestar aqui as informações necessárias para esse povo querido que a gente tem tanto carinho. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido, obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h30. E eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá. CNT Play, conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Olha direita! Escapou, rapaz. Tá aí então? Pedro, escapou, Pedro. Vou abrir aqui rapidinho. Aqui, ó, pegou de novo, Boa! Tá aqui. Vamos pro Passaguá aqui, galera. Vamos lá, e é peixe grande, tchê. É peixe grande. Olha! Vamos, rapaz. Vai devagar. Ó só, ó. Deixa eu até descer aqui. Não sei o que é. Boa, pai. É um baiacu? Caraca, um baiacuzão, será? Eu acho que é um baiacu, cara. Eu não consegui enxergar. Ainda. Olha aí, olha. Nossa! Ah, cara. É um baiacu daqueles grandão, Caraca, cara. brutal, hein? Arara! Baiacu, arara! Aqui vamos, galera. Olha aí, o comicínio de pescaria aqui em Coroados. É incrível. O último balneário do nosso litoral aqui no sentido sul para Santa Catarina. Próxima cidade já é Itapuá, que é a primeira ao norte de Santa Catarina. Fazendo uma pescaria na costeira aqui. O pai engatou o primeiro peixe aqui, provavelmente um baiacu arara. Que tá dando trabalho, viu? É o trabalho. Não se entrega o homem. Olha que forte. É grande, Agora é ele vai muito ser. grande.
É muito grande mesmo. É muito grande. Aê, Pedrão! Garoto, olha só. Olha o tamanho da bicho fera aí. grande. Pedro, esse aí você vai tirar. Peraí. Deixa eu sentar Pega, aqui. joga, Sem ajeitar. pressa. Aí, pessoal, primeiro peixe do dia é um baita de um baiacu, gente. Dá uma olhada na dentição desse peixe aqui. Olha aí, ó. E não à toa, O camarão foi embora, né? o camarão na primeira Você pegada. estragou meu camarão, Já era. rapaz. É, vamos soltar ele. Isso, coloca ele um pouquinho na água aí, pai. Vou fazer uma foto dele, Tá. que é um peixe diferente. Não é um peixe não é que comum pega pegar todo ele. dia. Então eu vou caprichar numa foto. Como ele ficou muito fora da água, a gente mantém ele um pouquinho lá. Tentando manter sempre a maior preservação possível do peixe. Se posicione. Vou ficar sentado mesmo. Tá me olhando, né, cara? Só um pouquinho. Você tá me olhando, né, rapaz? Você não inchou a barriga, né, rapazinho? Beleza, foto feita, Viu, galera. né? Vamos soltar? Volta lá pra água e de lá ele vai embora. É isso aí. Vamos lá, garoto. Foi-se? Nossa, foi que foi. Maravilha. Boa. Valeu. Isso aí, gente. Vamos lá, que é o primeiro do dia. Né? Nós estamos aqui na Barra do Saiguaçu, divisa com Santa Catarina, né? Para lá da ilha Santa Catarina, para cá é Paraná. Então, minha gente, começando a pescaria, tava difícil. Nós ficamos uma meia hora sem nenhuma batida, né, Pedro? Foi a primeira em Baiacu. A gente está hoje aqui com o nosso amigo Choma, que vocês já devem ter Isso visto mesmo. programas anteriores aí dos grupos que ele organiza, as pescarias que ele organiza para a Amazônia, aqui para o interior do Paraná, enfim, tem muitas pescarias legais. E também com um amigo que a gente acabou de conhecer, que é o Nido, que é um ribeirinho aqui da região, está